Ora bem, hoje vou-vos aqui trazer a situação primeira de um cone, que nunca tínhamos feito as sombras de um cone. Eu poderia já começar com cones oblíquos, mas eu vou primeiro fazer a projeção de sombra de um cone, neste caso de um cone regular, e vocês vão perceber também que a dinâmica é muito simples, no caso aos cones diz respeito. Eu vou por aqui deste lado esquerdo um cone regular, com uma altura ao chão de cerca de 1 cm. Ora, cá está, um cone perfeitamente regular, com a sua base a ser existente numa situação de plano horizontal, uma base horizontal. Ela está aqui com o seu ponto mais à esquerda e aqui deste lado com o seu ponto mais à direita. E tem um raio de 4 cm, aqui com uma altura de 6 cm. Então, este cone, a primeira coisa que fazemos, tal como fizemos nas pirâmides, é imediatamente verificar qual vai ser, passando por V2, a inclinação que vai ter o raio luminoso. Aqui em 45 graus e a 45 graus interceptar o raio luminoso que passa em V2 aqui com o plano da base. Cá está o plano da base e aqui vamos ter o ponto I em 2. Vamos aqui a V1. graus. E vamos encontrar aqui o mais importante, que é o I1. Porque aqui o I1 é o mais importante? Porque é o I em 1, que agora está no mesmo plano do que é o círculo da base. E agora, para aqueles de vocês que são um bocadinho esquecidos, como é que se fazem as tangentes a partir do ponto I até aqui à nossa circunferência da base? Vai-se fazer encontrar a mediatriz do segmento IO até ao centro, portanto mais de metade da distância. Nós vamos encontrar aqui a mediatriz, abrimos mais de metade da distância do I ao O e do O ao I com a mesma abertura, e agora descobrimos o ponto médio aqui e encontramos aqui o ponto médio. E no ponto médio aquilo que nós fazemos agora é o seguinte: vimos até do ponto M ao centro O1 fazer as tangentes aqui ao nosso círculo. Então encontramos aqui à direita em baixo, neste lugar, o ponto T1 e aqui neste lado o ponto T2. E agora reparem, porque é que estes dois pontos são muito importantes aqui no nosso cone? Porque eles vão dar em 2 o local das geratrizes fronteira. Eu tenho aqui, eu pus aqui T2, obviamente que é T1 aqui, e aqui T'1. T'1 está aqui neste lugar, estando aqui T'2, está aqui T1 e está aqui T2. Reparem, as tangentes vão proceder da seguinte maneira: eu, a partir do T1 até ao I1 e daqui do T'1 até ao I1, tenho exatamente a forma como a luz, ao incidir no nosso cone, vai funcionar. E agora, porque é que é muito importante esta geratriz fronteira? Porque o cone, como vocês vão perceber, a geratriz fronteira aqui funciona de maneira diferente das nossas pirâmides, quer sejam regulares ou oblíquas. Eu vou ver que esta geratriz, em 1, eu vou unir T' a V1, e esta geratriz que é visível aqui, vai dizer o seguinte: se a luz vem da esquerda e de cima, ela vai fazer aqui iluminação, iluminará esta parte do nosso cone, e entre as duas tangentes, este lado do cone vai estar às escuras e este lado vai estar iluminado. Então, esta fronteira é aquilo que vai determinar a sombra que vai fazer o nosso cone depois projetado. O que quer dizer o seguinte: eu vou ter que me preocupar agora em verificar o seguinte: T2 até V2
a geratriz fronteira luz-sombra aqui é tracejada, e eu tenho que a marcar. Aqui é tracejado. E, obviamente, esta, como metade do círculo está aqui e T' está com um afastamento superior a esta metade, maior, digo eu, mais afastado do que o centro do círculo e da sua distância até à parede, quando eu vejo de frente, a aresta T'V, a aresta T'V é visível. Isso quer dizer que há aqui um bocado à direita da minha peça que eu ainda vou ver em sombra projetada aqui em 2. Já lá vamos. Então, como é que eu agora vou desenhar a sombra do meu sólido? Eu vou-me preocupar com o ponto T, com a sombra do V e com o ponto T'. Ora, como o círculo é o que vai fazer sombra no chão, eu vou-me preocupar primeiro com a sombra que faria o centro O, no chão. E porquê no chão, no plano paralelo ao da base? Porque o círculo que está aqui projetar-se-ia no plano horizontal como se também fosse um círculo. Então já lá vamos. Vamos primeiro projetar o ponto O no chão. 45 graus, luz aqui. Ok. E agora a sombra do O estaria aqui, se existisse O sombra 1. E agora o que é que eu faço? Iria fazer com os mesmos, com a mesma medida do raio, que são os 4 cm aqui, esta medida do raio, eu vou ao O sombra, que está agora no chão, e vou-me preocupar com a parte da sombra do sólido no chão projetada. E reparem que ela faz círculo em sombra. Faz o círculo em sombra até ao lugar onde encontraria a parede. Agora vamos ver onde é que se projetam T' e T em sombra. Ok? Então, vou passar a luz em T2, aqui, primeiro, 45 graus, aqui, T2, vai aqui a X, e vou perceber que vamos ter uma inclinação que a primeira encontrará a parede, 45 graus aqui em T1. Então, a sombra do T vai estar aqui na parede. T sombra ali. Já lá vou marcar T sombra. 2. Se fosse no seu virtual, ela estaria aqui ao lado. T virtual aqui. T virtual 1. E reparem que o círculo pararia ali, naquele ponto, no T virtual, ali, no chão, e depois daqui iria unir à sombra que o vértice terá no chão. Já vamos fazer a sombra do vértice. Agora vamos fazer a sombra do T' deste lado. 45 graus aqui. E chega aqui ao chão e temos aqui... peço desculpa, estou a fazer do T, não estou a fazer do V. O V, T' está aqui. Agora 45 graus. Bem, espera aqui. Okay, e vai descer até aqui. Para estar correta tinha que bater ali, sim. Há um ligeiro desfazamento, mas é ligeiro. Portanto, cá está em cima da circunferência. T, a circunferência sombra, claro. T sombra em 1. Então, eu agora vou fazer a marcação do vértice e da sombra que o vértice tem. O vértice vai ter sombra, reparem, V1. Chega aqui a X. E agora, sombra do vértice vai estar aqui. Virtual, vértice, sombra 2. E o virtual do vértice, sombra, vai estar aqui, virtual 1.
Reparem, cá está ele ali. Então, se nós tivéssemos a sombra do chão deste nosso cone, ela viria do T-sombra por baixo do nosso cone a fazer a circunferência no chão até ao T virtual aqui 1. Tudo isto estaria no chão. Do T virtual 1, a sombra iria ao V pelo chão e do V vem aqui. Então eu vou fazer no chão aquilo que eu já sei que está no chão desta sombra, que é exatamente aquilo que uniria o T aqui ao V, que é a fronteira, do T até ao V seria assim pelo chão, mas o que interessa é naturalmente aqui esta parte da sombra. Depois do T até ali ao T1, T' sombra aqui passa por baixo do sólido até ao T, mas como chega aqui a X, a curva da sombra que passa aqui por baixo, ali irá parar. Já vou aqui marcar. Portanto, cá está. Daqui esta parte ainda é visível, depois toca aqui já na base, no círculo, e toda a restante circunferência é tracejada. Depois sai do círculo novamente, começa a ser outra vez visível e chega a X para. Porquê? Porque ainda não chegamos ao T virtual que está ali, a sombra do círculo pelo chão continuaria até ali, porque é aqui que para a fronteira luz-sombra. Porque esta parte toda do nosso sólido está iluminada e esta está às escuras. E agora, daqui, terá que vir até ao T sombra 2 que está aqui, até este ponto, numa ainda porção de elipse muito pequena que está aqui e que vai ter que ser determinada. Já lá vamos tratar desse assunto. Mas primeiro vamos unir o T2 sombra, que está aqui neste lugar, T2 sombra, T sombra 2 aqui, que vai unir ao V sombra 2 aqui. E aqui temos esta linha cheio, aqui será tracejado, e aqui novamente andou. E daqui vai quebrar e vem até aqui. Então, temos praticamente já concluída a sombra projetada, que era a mais complicada, do nosso cilindro. Do nosso cone. Agora, vou só fazer o seguinte. Como é que nós fazemos esta parte aqui da porção de elipse que ainda existe entre este ponto aqui e o T-sombra na parede? Portanto, aquilo que nos falta aqui desenhar é uma porção ainda aqui relativamente pequena entre um bocado aqui desta curva que nós temos que determinar, porque este ponto está aqui projetado na parede. Então, vamos ver como é que nós vamos aqui buscar um ponto que nos ajude, por exemplo, a fazer essa sombra. Vamos aqui buscar este ponto, eu vou pôr aqui a azul, para se ver aqui. E este ponto está aqui, por exemplo, neste lugar. Eu vou fazer aqui 45 graus. E eu vou aqui fazer 45 graus, está aqui paralela a partir daquele ponto. Daqui até aqui. E agora sobe aqui até ali. A sombra deste ponto estará aqui. E agora, o que vai acontecer a este bocadinho de elipse é, da maneira como ela está aqui representada, daqui toca em X, o ponto de sombra está aqui, que corresponde a este, e então aqui há um pedaço de curva aqui, muito ligeira, que seria uma porção ainda de elipse que estaria aqui desenhada. Aqui. E depois, então, faz o fecho da nossa sombra projetada na parede. E agora vou desenhar as linhas tracejadas da sombra própria para ficarmos com o exercício completo em termos de apresentação gráfica. Portanto, acabei de marcar aqui as paralelas a X naquilo que diz respeito à sombra própria do sólido, neste caso do cone aqui este lugar, e aqui do cone esta parte mais à direita, em vista 2, e agora vou então fazer as inclinações da sombra no chão e na parede projetada. Pronto, temos aqui o resultado final do exercício.
Eu optei logo nesta primeira abordagem a uma sombra de um cone por colocá-lo elevado, ou seja, a 1 centímetro do chão. Claro que se ele estivesse no chão era muito mais fácil. Porquê? Porque o círculo se projetaria com a sombra estava em cima dele próprio e isso não seria nada complexo. Portanto, eu volto a dizer que neste caso nós temos sempre que verificar o seguinte: em 3D aquilo que acontece é isto, não é? Neste caso o nosso sólido estava a voar a 1 centímetro do plano horizontal. Então, aquilo que nós fizemos mais uma vez foi perceber que se a luz vem de cima e da esquerda, ela incide tal ponto aqui, que foi o primeiro que encontramos, o I, vai dar depois, aqui o centro, as tais tangentes que nós fomos determinar aqui. E são estas tangentes, aqui e aqui, que nós marcamos, que nos permitem saber as fronteiras. A geratriz está aqui o vértice, então a geratriz que está aqui até lá abaixo, a primeira tangente, aqui que era esta, T', e do outro lado ali a T'. Então, toda esta parte do nosso sólido que apanha luz, esta é que está iluminada, toda esta parte. Ok? Isto apanha tudo luz. Então, faz com que a parte que fica não iluminada, cá está a geratriz, então esta parte aqui já não está iluminada, já está às escuras. E então a geratriz fronteira vai desde o T' até ao vértice e do vértice desce até ao T' lá embaixo. E depois, como aquela parte está às escuras e esta é que está iluminada, a fronteira faz isto, vem em curva do T até ao T' e sobe do T até ao V, aqui do T' e ali do T. Portanto, só tem 3 pontos a definir a fronteira. Se bem que parte da fronteira é esta curva que está aqui na base. Depois o que eu fiz foi projetar o O no chão, depois ver do T ao T' onde é que a sombra no chão iria dar entre o T e o T' e unir ao vértice. O problema é que a sombra não estava toda no chão. Ok, ela quebra o vértice, a sombra não estava no chão, porque se estivesse no chão a sombra seria uma espécie de uma gota, ok? E da maneira como está feita a sombra, no nosso exercício ela não faz esta situação de estar toda projetada só num plano. Então tem ali aquele problema, tinha ali que ser resolvido com uma pequena porção de elipse ainda que estava projetada na parede em sombra. Os exercícios de cones e de cilindros são mais complicados. Vamos, e reparem que esta é uma situação de um cone regular. Quando ele é oblíquo, temos que fazer da mesma maneira, mas tem um procedimento que é exatamente igual, mas a inclinação depois das sombras serão diferentes. Vamos fazer isso depois. Hoje vamos tratar de fazer um exercício que eu já vos vou dar também de uma sombra de um cone, tá bom? Então até já.